Vale, vai tomar no cu. Se você não está vivendo numa caverna, você já deve saber que estourou outra barragem em Minas Gerais. Apenas 3 anos depois, e alguns meses, né, porque foi em novembro de 2015, de ter estourado a barragem da Germano, da Samarco, lá em Mariana, agora estoura outra barragem, dessa vez no município de Brumadinho. A Samarco, como vocês devem saber, foi comprada, né, pela Vale, então a Vale é uma das maiores acionistas da Samarco, né, e essa barragem que estourou agora em Brumadinho é da Vale, de fato, né, não é uma outra empresa que pertence à Vale, é da Vale estrito sensu. Então, em 3 anos, a Vale destruiu 2 rios. Destruiu agora o Rio Paraopeba e tinha destruído o Rio Doce. Se vocês se lembram daquele meu vídeo sobre Mariana, aquele foi um vídeo técnico, aquele foi um vídeo que eu expliquei como era feita uma barragem, expliquei qual era a origem das barragens, né? Por incrível que pareça, barragens foram maneiras de mitigar impactos ambientais, porque antes todo o rejeito da mineração era jogado direto no rio, então era uma maneira de você pelo menos reservar aquele rejeito para depois você arrumar um jeito de limpar, ou pelo menos deixar ele restrito àquele pedaço. Só que, como eu expliquei naquele vídeo, os fatores de risco de mineração são sempre altos. E a chance de uma barragem romper, mesmo que seja uma barragem absurdamente bem vistoriada, é altíssima. É um risco de rompimento muito maior, por exemplo, do que de um prédio cair, assim. O máximo que é exigido de uma barragem, para deixar ela o máximo de seguro, ainda assim não é o suficiente para impedir que ela rompa, por exemplo. Exatamente por causa disso que os serviços de vistoria e manutenção dessas barragens têm que ser feitos constantemente e de jeito certo, não de qualquer jeito. E a gente sabe que boa parte das vistorias que são feitas em barragens aqui no Brasil não são feitas da maneira adequada, porque dá trabalho, porque demora, porque gasta dinheiro e principalmente porque os órgãos competentes, que no caso é o DNPM, não possuem funcionários suficientes, como eu expliquei naquele meu outro vídeo, para poder ficar fazendo vistoria em todas as barragens do Brasil, que são muitas. Segundo o site da Agência Nacional de Mineração, são 839 barragens no Brasil. Não há funcionários no DNPM para isso, porque o DNPM também é responsável por todas as outras coisas que envolvem mineração, e não são todos os tipos de mineração que usam barragens, então não há funcionários suficientes para cuidar disso. Então o que acontece no Brasil muitas vezes é a autodeclaração de adequação das barragens, ou seja, a própria empresa vai lá, faz a vistoria das barragens e manda para o DNPM dizendo esta barragem está ok. Então quer dizer que muito provavelmente a Vale fez a vistoria desta barragem e disse que estava tudo ok. Então Vale, vai tomar no meio do seu cu. Tudo isso que eu falei, eu disse naquele meu vídeo de Mariana de 2015, e as pessoas me acusaram de passar pano para Vale, no caso para Samarco, porque eu disse que a Samarco não deveria falir, que ninguém saía ganhando com a falência da Samarco, porque senão ela não ia pagar as multas, que seria exatamente o dinheiro que poderia ser usado para reconstruir aquilo ali. Afinal de contas, uma empresa fechada não paga multa de nada. Foi isso que eu quis dizer, que algumas pessoas falaram que eu estava passando pano para Samarco. Mas não se preocupe, não são vocês que eu tenho que mandar tomar no cu nesse vídeo. 6 meses depois, eu fiz um vídeo sobre a Samarco e como estava a condição de Mariana. E simplesmente, a Samarco não estava fazendo a recuperação de todas as áreas afetadas e estava muito aquém do que devia fazer e não estava pagando as multas. E eu fiz todas as críticas necessárias a Samarco também naquele vídeo. Outra coisa que me acusaram na época foi porque eu disse que aos funcionários da Samarco e aos diretores da Samarco, provavelmente não estava sendo um motivo feliz, certo? De ter matado 20 pessoas, que eu acho que foi o que morreu, de ter destruído todo um vilarejo e de ter estragado toda a vida do Rio Doce até Colatina, lá no Espírito Santo. Eles não deviam estar felizes com isso. Só porque eu falei que não necessariamente os funcionários da Samarco são desumanos a ponto de não perceber a cagada que aconteceu e ficarem tristes, isso não quer dizer que eles não deveriam ser responsabilizados, cobrados, punidos, e também não queria dizer que eles não iam tentar se esquivar de pagar as multas ou de pelo menos tirar o seu da reta. Eu achava, na minha ingenuidade, que eles iam apelar para as seguradoras ou para as resseguradoras. Só que eles resolveram apelar para o fato de que no Brasil ninguém paga multa ambiental. Mas eu já vou falar de multa ambiental aqui. Sendo muito honesto da maneira como eu penso, e do mesmo jeito que eu pensava em 2015, tá? Não pense que eu mudei de discurso. Eu vou fazer uma pequena analogia para vocês. Imagina que você enche a cara de cachaça. Você toma 1,5 litro de cachaça. Pega o seu carro, atravessa o quarteirão da sua casa, vira em alta velocidade a esquina, atropela e mata teu filho.
Vocês conseguem lidar com a culpa ou até com a dor da perda de um filho? Ainda mais quando o pai é o responsável pela morte do filho, porque, enfim, agiu de maneira irresponsável. Então é óbvio que a pessoa que faz uma coisa dessa, que esse pai está sofrendo e está inclusive se culpando pelo que aconteceu. Mas é óbvio que esse pai tem que ser preso para largar a mão do seu irresponsável, preso por homicídio. Uma coisa não elimina a outra. Então é por isso que a Vale tem que ser responsabilizada por isso. É por isso que Vale vai tomar no seu cu. Então vamos falar um pouquinho sobre responsabilização. No começo de 2018, estourou uma barragem em Barcarena, lá no Pará. No caso era uma exploração de alumínio e a empresa era a Hidroalunorte, que é uma empresa meio brasileira, meio norueguesa, enfim, tem toda uma questão lá que eu explico naquele vídeo lá. E tem um determinado pedaço daquele vídeo que eu fico falando sobre a estupidez que a galera fica discutindo. Ah, tudo tem que ser estatizado, tudo tem que ser privatizado. Ah não, porque o Estado é uma merda. Ah não, porque a empresa privada é uma bosta, não liga pra nada. E eu falo que esta é uma discussão espúria, é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Por quê? Explico novamente. Tanto o Estado tem o poder de fazer merda, justamente porque há uma grande corrupção, porque os funcionários às vezes são contratados não pelo seu mérito, e sim porque passaram no concurso, sim porque teve marmelada, e aí às vezes a melhor pessoa que poderia estar ocupando o cargo não está ocupando, e aí a longo prazo isso daí pode gerar um monte de incompetência, seja porque o governo está quebrado e aí para de dar dinheiro para lá. E quando você está falando de empresas privadas, também pode acontecer uma série de cagadas, porque empresas privadas podem ter diretorias incompetentes, porque empresas privadas podem ser mal intencionadas e cagarem para o meio ambiente, só pensar no dinheiro e etc. Sejam públicas ou sejam privadas, empresas, especialmente mineradoras, podem ser igualmente filhas da puta, ou podem ser igualmente irresponsáveis. Se você pegar a British Petroleum, ela causou um dos maiores desastres ambientais do mundo, lá no Golfo do México, alguns anos atrás. E é uma empresa privada. Se você for olhar Chernobyl, lá na Ucrânia, causou um dos maiores desastres ambientais do mundo. E era pública. Então, para cada acidente ambiental grave que algum estado tenha causado, alguma empresa estatal tenha causado, eu te aponto uma empresa privada que fez a mesma coisa. E vice-versa. Então, o grande problema não é essa discussão é inútil, é perda de tempo. O que a gente tem que fazer é aquilo que eu falei da outra vez, é quem vigia os vigilantes. Qualquer empreendimento, especialmente minerário, se não tiver fiscalização e se não tiver como impedir que o pessoal faça vista grossa, vai dar merda. Você precisa sim ter multas, ter alguma coisa que coíba as empresas de fazerem bobagem, porque aí sim, quando dói no bolso, elas vão ter mais responsabilidade. Mesma coisa vale para empresas públicas. A Petrobras, se fizer uma cagada, ela tem que ser cobrada do próprio Estado também. Ou no caso, se for uma empresa 100% estatal, tem que ser cobrada da ONU, de organizações internacionais, dos vizinhos, sei lá do que. Tem que sofrer sanção. Qualquer coisa. Você tem que ter, sim, mecanismos para impedir que essas empresas, essas mineradoras, ajam como se não tivesse nada de importante no mundo além daquilo. E como se elas pudessem fazer qualquer coisa impunemente. Agora a galera tá discutindo sobre quem é o responsável. Não, porque o Pimentel antes era do PT e fez besteira lá em Minas. Não, porque o governo da Dilma. Não, porque o Temer. Não, porque o Bolsonaro. Porque o Zema. É óbvio que não dá para cobrar a responsabilidade do Bolsonaro e do Zema, porque eles acabaram de entrar, né? Então, sei lá, 20 e poucos dias no governo. Não dá para cobrar a responsabilidade deles. Vocês podem cobrar a Dilma, que demorou mais de 20 dias para visitar lá a tragédia lá de Mariana, há 3 anos atrás, que foi um desastre ambiental. A Dilma foi um desastre ambiental em todos os aspectos do governo dela. E aqui eu preciso incluir um detalhe que eu não estava sabendo e eu vi agora, tá? Nesse aspecto, o Bolsonaro tá dando de 10-0 na Dilma. No dia seguinte da tragédia ele foi para lá, e não depois de 15 dias que a Dilma esperou para poder chegar lá. Então, por mais críticas que eu tenha a esse cara, eu não vou deixar de cumprimentar as atitudes corretas que ele toma, né? Tudo bem, a gente pode falar que não fez mais que obrigação, mas ele já fez mais nesse aspecto do que a presidenta que a gente tinha antes. Pode responsabilizar o Pimentel, eu não estou familiarizado com como foi o governo dele, eu só sei que o estado de Minas está quebrado, então provavelmente algumas coisas ali também de fiscalização não foram feitas. Você pode responsabilizar todas essas pessoas pelas negligências do passado. Ao mesmo tempo que você pode responsabilizar sim, não pelo que eles fizeram, mas pelo que eles disseram, tanto o Bolsonaro quanto o Zema. Porque os dois têm esse discurso de que existe uma indústria da multa, de que os ambientalistas são um bando de verdinhos e que ficam reclamando de tudo. Não existe indústria da multa, seu Jair!
indústria da multa ambiental. Você foi multado porque pescou na porra da área proibida? Menos de 3% das multas ambientais são pagas nesta porra de país. Que porra de indústria de multa ambiental que tem, seu Jair? Você está comendo cocô. Está cheirando meia. Uma das reportagens que me passaram aqui do Zema, ele falou que ele era a favor de agilizar, ou sei lá, de desburocratizar, ou sei lá, de facilitar, acho que facilitar era a palavra, os licenciamentos ambientais. Isto é feito antes da obra ser construída, de ser começada e etc. E óbvio que eu sou contra você flexibilizar ou facilitar esse tipo de coisa. Ainda que eu acho que de vez em quando você tem algumas burocracias meio burras ali no meio que permitem corrupção. Só que eventualmente alguns relatórios de impacto precisam demorar 1 ano para fazer. Não tem jeito. A empresa, sabendo disso, que se prepare 1 ano antes e entregue os documentos. Então existe sim irresponsabilidade do governo que não cobra essas empresas com relação à multa que elas deveriam pagar. Especialmente porque boa parte dessas empresas financiam campanha, tem políticos lá em Brasília que são acionistas às vezes dessas empresas. Inclusive as investigações sobre Mariana, que estavam apurando os responsáveis e os culpados lá no Congresso, tinha parlamentares que tinham recebido dinheiro da Vale como verba de campanha. Então isso é um dos motivos de por que você não tem o pagamento das multas, por que você tem a facilitação de uma série de processos. Então ainda que o governo tenha que ser sim responsabilizado, a culpa essencialmente é da Vale. Ela não fez a lição de casa, ou fez nas coxas, ou fez igual a bunda deles, especialmente depois da tragédia em Mariana, porque 3 anos depois não era para estar estourando barragem nenhuma da Vale. Então Vale, vai tomar no cu. Mais do que isso, as multas da Samarco. A Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais multou a Samarco em 100 milhões de reais. O IBAMA multou em 250 milhões. Vai somando aí. 1 ano depois, em novembro de 2016, o IBAMA multou de novo a Samarco em 500 milhões ao dia, porque 1 ano depois ainda estava vazando lama lá daquela porcaria, lá daquela represa do Fundão lá. Não é só que eles não limparam o rio, eles não conseguiram ter a capacidade de vedar ali a barragem para impedir que a lama continuasse caindo. Então vai somando aí, vai somando. O ICMBio multou a Samarco em 145 milhões porque algumas áreas de proteção e alguns parques nacionais foram atingidos e tiveram seus peixes mortos, suas áreas aquáticas e solo contaminados. Em 2017, a Samarco estava recorrendo para não pagar multas. Voltando àquele exemplo do filho que foi atropelado pelo pai. Se eu tivesse atropelado meu filho porque eu enchi a cara de cachaça, eu ia me entregar para a polícia. Eu ia querer ser preso. Eu ia querer que a justiça fosse feita contra mim. Quando o presidente da Vale está extremamente abalado, e eu não estou questionando o fato dele estar abalado, mas a partir do momento que eles recorrem da multa, eles estão simplesmente falando, olha, me senti mal, não sei o quê, mas eu também não quero penalidade. Então, esses advogados aí da Samarco, da Vale, são sacos de bosta, porque eles são contratados para fazer o trabalho deles e dormem com a cabeça no travesseiro. Porque você pode falar, não, é só o meu trabalho é defender a Samarco, a Vale, é o meu trabalho, não sei o quê, o meu trabalho é ser um filho da puta. Então, durma com a cabeça no travesseiro. A Samarco conseguiu anular 5 multas. E ela fez um bem bolado ali em 2018, em agosto de 2018, com o Ministério Público, porque tinha uma ação civil do Ministério Público de 20 bilhões, certo? Que aí era uma outra coisa, não tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, não tem a ver com o ICMBio, é o Ministério Público, uma ação civil, sabe, de danos, né, de reparação de danos de 20 bilhões. Esta multa foi extinta, mas calma, você pode alegar aqui que ela foi extinta porque a Samarco se comprometeu não só a cuidar mais, porque ela pagou, pros caras que saíram lá de Bento Rodrigues, lá que foi destruída, ela tava pagando, e ninguém limpou lá Bento Rodrigues para recuperar aquelas casas para as pessoas voltarem para lá.
Tinha uns coitados de uns velhos lá que iam pra Bento Rodrigues ficar lá numa casa só com a parede, assim, desconstruída, sem telhado, porque era lá a casa dele. Então a Samarco fez alguma coisa. Não tô dizendo que ela não fez nada, só que ela fez muito menos do que ela tinha prometido. Então em 2018 ela falou, não, a gente suspende essa ação civil do Ministério Público porque eu vou me comprometer a fazer uma compensação de tudo isso, a limpar a água, enfim, uma série de coisas que os caras falaram, tá bom, o que vocês vão gastar vai equivaler a 20 bilhões, então essa ação pode ser extinta. Porém, tinha uma outra ação de 155 bilhões que foi suspensa, ela não foi extinta, ela foi suspensa e prorrogada. Ou seja, não precisa pagar no momento. Pode pagar bem depois. Mas essas foram as ações cíveis, né, do Ministério Público. Teve as multas que foram cobradas pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, pelo ICMBio, pela Secretaria de Meio Ambiente lá de Minas Gerais, tal, por um monte de instituições. Isso a Samarco recorreu, de todas. Sabe quais foram as multas que eles tentaram anular? Eu vou ler para vocês, são 3 multas. Uma, auto de infração 21E, por causar poluição no Rio Doce dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo por meio de lançamento de rejeitos de minério de ferro. Eles não querem pagar multa por isso? Eu achei que era exatamente por isso que eles iam pagar multa. 2, auto de infração 9082-392E, por tornar uma área urbana imprópria para ocupação humana em decorrência de rompimento de barragem, ou seja, por desalojar e matar moradores de Bento Rodrigues. Eu achava que era por isso que eles tinham que pagar multa. Terceiro, auto de infração 24E, por causar poluição hídrica com carreamento de rejeitos de mineração procedência do sistema de deposição de barragem do Fundão, da Samarco, causando necessária interrupção dos abastecimentos públicos de água da comunidade do município de Governador Valadares, que é o município mais populoso de todos aqueles que foram afetados. Eu achava que era por isso também que eles tinham que pagar multa. Então, se vocês tiveram a capacidade de entrar com um recurso para que talvez vocês não precisassem pagar multas ambientais por causa destes 3 pontos, então vai tomar no cu. Para não dizer que não tá pagando nada, a Vale pagou, acho que uma parcela, pagou 1%, 2% do que devia, e o resto ela parcelou em várias parcelas a perder de vista, só que ela também tem que mitigar o que ela causou. E nem para fazer parar de vazar a lama ela teve capacidade de fazer, pelo menos não até 2016. Aí eu recebi aqui a notícia dizendo que o Zema mandou bloquear 1 bilhão da Vale para pagar os custos daquilo que precisar gastar para recuperar aquelas áreas lá de Brumadinho, que vai ferrar um monte de coisa. Eu não tô nem fazendo vídeo aqui para falar sobre o impacto disso, porque o impacto disso talvez não seja tão ruim quanto Mariana, mas vai ser uma coisa completamente catastrófica. Eles isolaram já o centro de Brumadinho, não tem ninguém lá, eles tiveram que evacuar todo mundo. E em Otim lá, que é aquele museu lindo lá que eu queria conhecer, que fica do lado também ali, eles isolaram também, fecharam. Todo o rio Paraopeba vai ficar marrom e ele chega até o São Francisco lá no norte. Talvez a represa do Retiro Baixo lá, que é a da usina de Três Marias lá, segure um pouco a onda do negócio. Tem uma hidrelétrica lá. Mas vai ser impossível segurar para sempre, vai cair toda aquela porcaria daquela lama, vai matar todos os peixes, vai extinguir espécies, como geralmente acontece, de um rio que também já não estava bom, que nem era o Rio Doce, né? Porque o Paraopeba também já era super explorado e tudo mais, e vai chegar no Rio São Francisco e aí vai sujar a Bahia, vai sujar Alagoas, e tudo isso por causa de mais uma cagada da Vale. Aí bloqueou 1 bilhão da Vale aqui, o Zema. Ótimo, vai tentar recuperar, vai tentar mitigar. 1 bilhão é pouco. Os caras vão precisar de muito mais. Eles vão pagar as multas. Essa que é a questão. As multas de mais de 500 milhões, que chegam até 1 bilhão, 20 bilhões, que nem a Samarco, eles vão pagar essa porcaria? Como é que você vai coibir essas empresas de continuarem sendo negligentes? E aqui eu vou usar uma outra analogia para explicar o que eu estou querendo dizer. O meio ambiente é como se fosse a sua mãe. Depois que morreu, não tem outra. E não adianta colocar outra no lugar. Só que, se por um acaso a sua mãe for assassinada, é óbvio que você vai querer que os responsáveis sejam punidos. Eu também iria querer. É óbvio que dá uma mínima sensação de justiça quando há a punição dos bandidos. Só que a sua mãe está morta. Entre eu ter que ficar fazendo ou vingança ou procurando por justiça de uma mãe morta, eu prefiro uma mãe viva. Então, muito melhor do que ficar remediando é prevenir. E isso a gente não está sabendo fazer. Antes da Samarco, como eu tinha falado lá naquele meu vídeo, você tem rompimentos de barragem pelo menos a cada 5 anos. E isso está seguindo o padrão. Na verdade, está ficando até mais apertadinho. Porque foram 3 anos, e você vê aí que ano passado teve um rompimento de barragem lá no Pará, e agora teve esse daí em Brumadinho, lá no Paraopeba. Então, quer dizer, ninguém tá fazendo nada pra impedir. Então, Vale, vai tomar no cu.
Para finalizar esse vídeo, o pessoal do Olá Ciência, que é lá de BH, está acompanhando de perto esses acontecimentos ali em Brumadinho. Eles falaram que vão lançar um vídeo só sobre o ocorrido, que eu vou compartilhar com toda certeza, mas vocês já se inscrevam no canal Olá Ciência, porque aí vocês já recebem a notificação de quando o vídeo deles estiver pronto. Acompanha no Instagram também, que o Gui Ximenes está mandando um monte de notícias de lá, ele tá lá em Brumadinho e tal, fazendo uma cobertura ali do jeito que ele pode, né? Então, tô achando bastante legal essa atitude dos meninos. A gente precisa lembrar que tanto a barragem do Fundão, lá da Samarco, que estourou, do complexo da Germano, quanto essa agora, tinham recebido notas boas nas vistorias que tinham passado. Se vocês se lembram, eu tinha falado que tem dois aspectos a serem avaliados, né? Que é a categoria de risco e o dano potencial associado. Categoria de risco é o quanto aquela barragem ameaça partir ou ameaça romper, cair, etc. E o dano potencial associado é o quanto que ela vai prejudicar o Brasil se isso acontecer, né? O dano ambiental, o dano a pessoas, né? Destruição de cidades, etc. Minas é o estado que tem mais barragens de todos do Brasil, pega pelo menos metade das barragens estão em Minas, e o dano potencial associado de montes delas é enorme, tem até um número aqui, tem 223 com dano potencial associado alto, ou seja, que se estourar vai matar um monte de gente. Essa agora, por exemplo, aí, já tem 200 desaparecidos, talvez mais. Tem gente falando em 300, tem gente falando em 500. Tinha os funcionários que estavam no refeitório, lá, os funcionários da própria Vale que estavam no refeitório, sumiram, né? Cara, isso é assustador. E aí você vai ver, o risco delas estourarem às vezes é baixo. E se o risco é baixo, você vê que a maioria aqui, ó, 376 tem um risco baixo. Aí, na hora de fazer a tabelinha lá, você acaba recebendo nota C. Só que a gente tem que lembrar que no que diz respeito à vistoria de barragens, o melhor aluno da sala tirou 2, valendo 10. Então você imagina os piores alunos. Isto vai acontecer de novo. Vai acontecer. Inclusive, no meu vídeo lá de 2015 sobre Mariana, eu tinha falado uma série de cidades lá, eu não vou me recordar agora quais eram todas, que é onde estavam as barragens de avaliação A. Então A é o maior risco e o maior dano, né? Então a pior nota possível é o A nesses casos. Só que esta barragem que estourou aí, que é da mina do Córrego do Feijão, acho que esse é o nome, ela não estava lá. Outra coisa que eu tinha lido aqui, aparentemente, né, tem aqui uma matéria do The Intercept, falou que agora, em dezembro do ano passado, tinham aprovado, a pedido da Vale, o aumento da capacidade da mina, dessa mina aí do Córrego do Feijão, em 88%. Então, aparentemente, estavam sobrecarregando, com rejeito, essa barragem, mais do que o barro tinha capacidade de filtrar a água. Pelo menos é isso que acontece quando você aumenta tanto assim, de uma hora para outra, a capacidade da mina. Não sei se tinha dado tempo de aplicar esses 88%, porque em um mês, eu não sei como é que funciona isso, mas, de qualquer maneira, você vê aí que houve uma negociata, apesar dos ambientalistas terem falado contra, para que a capacidade dessa mina aumentasse. Obviamente que agora não vai mais aumentar. Brumadinho tem pelo menos mais 3 barragens com perigo de estourar. Assim como Mariana também tem pelo menos mais umas 3. E quando eu tô falando disso daqui, é porque não está nem na lista do DNPM da Política Nacional de Segurança de Barragens, que é o PNSB, que eles instauraram em setembro de 2010, tem barragem que não tá no acompanhamento do NPM. Não é lindo isso? Então, eu fiz uma previsão, não foi nem uma previsão, foi uma constatação dos dados que eu li em 2015 de que Brumadinho ia ter problema. Mas não foi esta que estourou. Eu até comentei no Twitter lá, enfim, não era exatamente esta a barragem que eu tinha falado que ia estourar, mas estourou uma barragem em Brumadinho. Do mesmo jeito que a barragem que eu falei que ia estourar em Barcarena, não foi a que estourou uma outra, que na verdade não estourou, né? Foi um vazamento que teve lá em Barcarena. Das 840 barragens que a gente tem no Brasil, seja de mineração, seja de água, etc., apenas 449 estão no Plano Nacional de Segurança de Barragens. 2 cidades eu lembro que vão ficar embaixo de lama. Vão, é questão de tempo. Era igual ao Museu Nacional, era questão de tempo que ele ia pegar fogo. Itabira e Ouro Preto. Cidade histórica. Cidade da minha avó. Cidade onde o meu avô fez faculdade, conheceu minha avó lá em Ouro Preto. Dos meus bisavós. Cidade dos meus bisavós, das minhas tias-avós. Vocês têm noção do que é perder Ouro Preto? Vai perder. É questão de tempo. Porque ninguém vai fazer nada. Porque fazer alguma coisa não dá dinheiro. Fazer alguma coisa incomoda político. Fazer alguma coisa para evitar isso tudo aí implica que o governo gaste grana. Saiu uma notícia em 2018. Falando que Minas tem 50 barragens sem garantia de estabilidade. Avaliados aqui pelo Ministério Público, eu acho que deve ter alguma coisa a ver com a Secretaria do Meio Ambiente lá de Minas Gerais. 50 barragens. Isso que eles não vistoriaram todas, e não estava incluída essa barragem do Córrego do Feijão aí, que foi a que estourou agora essa semana.
Eu posso fazer um vídeo depois sobre o impacto ambiental que isso daí vai gerar, mas a gente vai ter que esperar para ver o que efetivamente vai acontecer, mas com certeza vai matar o rio inteiro e talvez pegue um pedaço do São Francisco, se não pegar ele todo também. Só não vai pegar o pedaço da nascente, né, que é em outro canto. Então, essa é a situação geral da coisa. Isso tudo já tinha sido avisado, isso tudo era um desastre iminente. Isso tudo foi fruto de irresponsabilidade, falta de fiscalização, descaso e egoísmo, ou ganância, né, de todas as pessoas que estão envolvidas nisso aí. Então vai tomar no meio do seu cu.